Bem, vamos iniciar agora a nossa aula sobre matemática financeira. Com o tema da aula de hoje, vamos falar um pouco aqui sobre os juros. O que temos para falar aqui sobre os juros nesse início da aula é o seguinte. Bom, temos dois tipos de juros que a gente vai estudar durante essa aula. São os juros simples e os juros compostos. Mas será que tem diferença entre os juros simples e os juros compostos? Como calcular os juros de um determinado problema? É isso nesse pequeno exemplo a seguir. Bom, neste gráfico temos aqui a apresentação dos juros simples e dos juros compostos. Vemos aqui nessa primeira barra os juros barra azul. Vemos aqui que é uma reta linear, ou seja, ele vai crescendo no mesmo ritmo. Por quê? Porque os juros simples eles são calculados apenas com base no montante inicial, ou seja, aquele valor que foi aplicado no início vai servir de base para calcular os juros ao longo daquele determinado período. Já os juros compostos, ele apresenta uma pequena diferença com relação aos juros simples. Porque a gente vê aqui nessa barrinha dos juros compostos, na barrinha vermelha, que ele vai ser calculado dos juros sobre os juros resultantes. Ou seja, a cada mês que os juros é atualizado, os juros no mês seguinte vai ser calculado com base naquele mês de referência. Ou seja, se aqui foi calculado com base no mês 1, no mês 3 ele vai ser calculado com base no que já foi aumentado de juros. Por isso, ele tem uma reta exponencial. Bom, aí vamos ver aqui de novo sobre os juros simples. Aqui ao lado temos a fórmula para a gente calcular os juros simples. Que a fórmula ela é apresentada pelo juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Representado por essas quatro letrinhas aqui. J é igual a C vezes I e vezes T. Bem, aqui ao lado temos um exemplo bem simples aqui para a gente entender como é que a gente aplica essa fórmula. Vamos ver aqui os dados que essa questão dá para a gente. Bom, uma aplicação de R$ 100 por 3 meses com taxa de 5% ao mês. Primeiro aqui o valor, a nossa capital é 100, o tempo 3 meses, a taxa de juros 5% ao mês. Uma coisa que a gente tem de observar logo aqui no início é com relação à taxa de juros. A gente já tem aqui que é 5% ao mês. Mas para a gente utilizar lá na fórmula, a gente vai ter que transformar esse 5% em um valor decimal. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer 5 dividido por 100. Então vamos ter aqui, se a gente tem o 5, se a gente vai dividir pelo 100, a gente imagina que aqui no começo tem uma vírgula. E a gente vai colocar essa vírgula, como é por 100, duas casas para a esquerda. Então ela vai ficar uma aqui e duas aqui. Então vamos ter 0,05. Bem, então vamos lá, novamente voltando aqui para o nosso probleminha. Bom, vamos ter aqui 5% ao mês na taxa de juros. Aqui temos a próxima coluna com o valor do tempo. E aqui temos o valor do nosso capital. Bom, qual é a forma que a gente vai usar? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui no nosso mês inicial, o mês 0, o valor inicial era 100. Já no mês 1, a gente vai substituir juros é igual ao capital, que é 100, vezes a taxa de juros, que é 0,5, vezes o tempo, que no caso aqui é 1, porque a gente tem o primeiro mês aqui. Então, fazendo essa multiplicação, 100 vezes 0,05 vezes 1, vamos ter que o valor dos juros nesse primeiro mês é igual a R$5. Então, a gente para encontrar o montante resultante nesse primeiro mês, a gente vai somar esse valor obtido com os juros ao nosso valor inicial. Então, temos aqui 100 mais os 5 de juros, temos um montante de 105. Já no mês seguinte, temos aqui o mês 2. Então, só que vai mudar da anterior vai ser o tempo, que aqui o tempo era 1 com referência ao mês 1. Já no mês 2 temos aqui no lugar do t igual a 2. Fazendo essa mesma multiplicação, vamos encontrar o seguinte: os juros é igual a 10. E para a gente encontrar o montante após 2 meses, a gente faz a soma também igual na questão anterior. Então temos aqui 110 ou 100 mais 10, temos um montante de 110.
O mesmo vale aqui para o terceiro mês, onde a gente vai fazer só substituir o T pelo 3, fazendo a mesma multiplicação. 100 vezes 0,5 vezes 3, temos um total de 15 reais de juros. Somando ao nosso valor inicial, temos o valor de 115 ao fim do terceiro mês. Há uma pequena diferença aqui, vai ser nos juros compostos. Isso por quê? Porque os juros compostos, como eu falei lá no início, ele é calculado com base na atualização dos valores. Vamos entender melhor aqui. Temos aqui a nossa fórmula principal, que a gente vai usar para calcular o valor do montante. Aqui a gente vai calcular os juros só depois, mas a gente vai ver primeiro qual é o montante que a gente vai ter após uma determinada aplicação. Então temos aqui o valor do montante é igual ao capital vezes, aqui entre parênteses, 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N, que N no caso aqui é o nosso tempo de aplicação. Então vamos ver aqui de novo nesse exemplo ao lado, que é o mesmo exemplo da questão anterior. Aplicação de R$100 por 3 meses com taxa de juros de 5% ao mês. Temos aqui os nossos dados, o tempo, o capital e a taxa de juros. A nossa taxa de juros vai ser 0,05. Então temos aqui na primeira coluna a taxa de juros, na segunda coluna o tempo, na terceira coluna o valor. Começamos aqui com a nossa fórmula, onde temos que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, para a gente substituir aqui em seguida no mês 1, onde a gente vai substituir apenas o valor da taxa de juros, que é 0,05, e do tempo, que aqui é apenas 1. Vamos lá, então temos aqui 100 vezes 1,05, temos um montante de 105 ao final do primeiro mês. Para a gente saber quanto foi que deu de juros nesse período aqui, a gente faz o seguinte, a gente tem aquele valor inicial e aqui temos o montante resultante ao final do primeiro mês. A gente subtrai esse valor resultante do montante desse mês com o valor inicial, que tinha uns R$100 ao início da aplicação. Então, fazendo essa subtração, a gente vai ter que, ao longo desse primeiro mês, o rendimento foi de R$5. Já no segundo mês, fazendo aqui a mesma forma, a gente só vai substituir aqui, a única mudança vai ser o valor de N, que é o valor do tempo de aplicação. Da mesma maneira, fazendo aqui 100 vezes 1 mais 0,5 elevado ao quadrado, temos um montante de 110,25. Para a gente saber quanto foi que a gente teve de juros ao final desse segundo mês, da mesma maneira, temos aqui 110,25 menos o 100, que foi o nosso valor inicial. Então, temos aqui que no final desse segundo mês, o rendimento foi de 10,25. E já aqui no terceiro mês, da mesma maneira, a gente só vai substituir o valor de N, que N é o valor do tempo, porque as demais variáveis, aqui elas continuam as mesmas, que a taxa de juros continua a mesma, que era 0,5, esse é da fórmula, continua o mesmo, e o nosso capital inicial continua o mesmo. Então a gente vai mudar apenas o tempo, que foi ao longo de 3 meses. Fazendo nossa multiplicação, vamos ter um montante de 115,76. Da mesma maneira, a gente pode observar que esse valor aqui representa um crescimento exponencial. Isso porque aqui temos o valor inicial, que era 100, ao final do primeiro mês temos 105, ao final do segundo mês temos 105 mais 5%, que é 110,25. Em seguida temos o mês 3, que é 110 mais 5%, que é igual a 115,76. Ou seja, com esses 3 meses, o valor dos juros foi de 15,76. Diferentemente daquele que vimos nos juros simples, onde ao final do terceiro mês,
os juros havia sido de apenas R$ 15. E essa é a diferença básica entre os juros simples e os juros compostos. Isso porque é interessante para essa taxa de juros se a pessoa for fazer uma aplicação, ou seja, se ela for investir o dinheiro, porque com juros compostos é bem provável que o rendimento seja maior. Por outro lado, já na questão de compras ou empréstimos, se a taxa de juros cobrada daquela pessoa que fez aquela compra ou aquele empréstimo for a taxa de juros compostos, o que é o caso de alguns cartões de crédito, aí pode ser um problema que complica a situação financeira de uma determinada pessoa, porque essa taxa ela vai crescer bem mais rápido que a taxa de juros simples. Bom, mais um exemplo aqui de uma questão para a gente tentar resolver, para a gente entender melhor um pouquinho. Um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 25% ao ano, juros de R$ 110 depois de 24 meses. Qual foi esse capital aplicado? Bem, vamos primeiro aqui observar quais são os dados que a questão nos dá. Um capital foi aplicado a juros simples. Vimos aqui que a nossa fórmula que a gente vai usar vai ser aquela dos juros simples. A taxa de 25% ao ano. Então temos aqui que é 25% ao ano. Juros de... Ele rendeu juros de R$ 110 após 24 meses. Então temos aqui a nossa taxa. Temos o valor dos juros. Temos o valor do tempo. E vamos descobrir qual foi esse capital. Então, vamos organizar. Aqui, R$ 110 é o valor dos juros. O capital nós vamos descobrir. A nossa taxa é 25% ao ano. E o nosso tempo, que a questão nos deu, foi 24 meses. Só que a gente, como tem uma taxa de 25% ao ano, a gente tem que transformar esses 24 meses em anos. Então, a gente vai colocar aqui o tempo igual a 2 anos. E a gente lembra que aquela forma do juros simples é juros é igual ao capital vezes o tempo vezes a taxa. Então, a gente substituindo nossos dados aqui, vamos encontrar o seguinte. O nosso juros é 110, é igual ao nosso capital, vezes o tempo, que é igual a 2 anos, vezes a taxa, que é igual a 0,25. Por que é 0,25? Porque a gente tem aqui 25% ao ano. Então, a gente faz da mesma maneira, 25 dividido para 100. Então, fazendo aquele mesmo processo, a gente colocar a vírgula aqui do lado, seria 1 aqui, 2 aqui, então a vírgula vem para cá, 0,25. Agora fazemos a nossa multiplicação. 110 é igual ao nosso capital, vezes 2 vezes 0,25 é igual a 0,5. Em seguida a gente vai fazer essa transformação. Vamos dividir aqui no lugar desse que está ocupado de C. O C é igual a 110 dividido por 0,5. 110 dividido por 0,5 é igual a 220. Então, o valor que a gente tem que aplicar, seguindo os critérios que foi abordado nessa questão, é R$ 220, para que em 24 meses, com a remuneração de 25% ao ano, consiga obter um rendimento de juros equivalente a R$ 110. Então, qual seria o nosso montante final após esse período? Seria o 220 mais o 110. Então, ao final desses 24 meses, teríamos um rendimento equivalente a um montante final de R$ 330. Para a gente terminar aqui, vamos só resolver mais essa questão aqui, que é no mesmo estilo. Um produto que custa R$ 500 pode ser parcelado em 12 vezes com juros de 2% ao mês. Nesse caso, qual seria o valor final do produto, optando pelo parcelamento? Vamos lá, vamos resolver aqui bem rapidinho. Quanto custa o produto? O nosso capital inicial vai ser 500, o valor do C. Quanto é o tempo? 12 vezes, ou seja,
vamos ter o tempo aqui igual a 12 meses, com juros de 2% ao mês. Então aqui é a nossa taxa de juros, fazendo aquele mesmo processo aqui logo antecipadamente, vamos ter o 2 dividido pelo 100. Então nossa taxa de juros vai ser de 0,02. Vamos organizar aqui abaixo nossos dados iniciais para a gente resolver essa questão. A forma que a gente vai utilizar vai ser aqui a dos juros simples. E os nossos dados? O nosso capital é 500, a taxa de juros é 2% ou 0,02, o tempo de aplicação, ou o tempo no caso do pagamento, será 12 meses. Substituindo os dados aqui na fórmula, a gente vai ter que os juros é igual ao nosso capital, que é 500, multiplicado pela nossa taxa, que é 0,02, multiplicado pelo tempo, que é 12 meses. Vamos fazer essa multiplicação e encontramos o valor dos juros, que é equivalente a R$120. Ou seja, optando pelo parcelamento, ao final de todo o pagamento, esse cliente pagará mais R$120 por esse produto. Bom, e quanto custará o produto final, sendo que aquele produto lá no início custa R$500? Se a gente somar esses juros aqui, qual vai ser o valor real pago pelo cliente nesse produto? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar essa taxa de juros, ou a gente vai somar esse capital inicial aos juros que obtivemos. Aqui está até somado errado, mas a gente vai ter o valor de R$620, que vai ser o valor equivalente ao nosso valor inicial, acrescido dos juros, que é R$120. Então vamos ter o produto custando R$620. Bem, então a gente percebeu aqui que é bem importante essa questão de observação das taxas de juros, principalmente para uso relacionado a essa questão de compras e aplicações financeiras, pois as principais usos das taxas de juros são justamente essas, envolvendo transações financeiras, como compras, empréstimos, aplicações financeiras, cobrança de taxa de juros em contas com atrasos. Por isso é bem importante que a gente se atente para essas questões que por vezes passam despercebidas, mas que podem fazer com que uma pessoa faça um bom ou um mau negócio. Sendo que quando ela for pedir um empréstimo no banco, ou quando ela for fazer uma determinada compra, a taxa de juros pode ser um pouco maquiada para o cliente acredite que está fazendo um bom negócio, enquanto ele está sendo, digamos, ludibriado pelaquela instituição. Então, por isso é bem importante que quando você for fazer qualquer tipo de transação financeira que envolva essa questão de juros, tanto para receber, tanto ou como para pagamentos, é importante ver qual a taxa de juros que está sendo aplicada, se vai ser uma taxa de juros simples ou composta, e qual a taxa de juros de outros concorrentes, se não vai ser mais ou menos vantajosa.